Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Jéssica para falar aí hoje, dos principais poetas do modernismo brasileiro, primeira fase, ok? Antes de iniciar, vou pedir aqueles favores de sempre, que o primeiro é deixar um like bem legal nesse vídeo. Segundo, se inscreve no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, tá? Isso ajuda a gente a crescer aqui no YouTube. E o terceiro é ativar o sininho. Ativando o sininho, você fica por dentro de tudo que eu coloco aqui, ok? Então vamos lá. Vamos falar aí dos principais poetas. Nós temos aí, primeiramente, Mário de Andrade. Segundo, Oswald de Andrade. Terceiro, Manuel Bandeira. Quarto, Jorge de Lima. Quinto, Cassiano Ricardo. E, em sexto, o Menotti Del Picha, ok? Então, vimos aí, agora vamos estudar, não todos, mas 4 desses autores aqui, tá? O primeiro, é quem? O nosso querido, Oswald de Andrade, tá? O cara mais irreverente que você vai ver aí no modernismo, tá? Porque ele foi aí, ele queria criar tudo de novo, galera. Tudo de novo ele queria criar, tá? Ele experimentou tudo que você imaginar de inovação, Oswald de Andrade fez, tá? Ele foi aí, um paulista. Ele nasceu lá em São Paulo, atuou na carreira jornalística e foi militante do Partido Comunista até 1945, tá? Mesmo ele sendo aí, de origem burguesa, ele participava do Partido Comunista, tá? Ele também foi um dos críticos da burguesia da época, tá? Mesmo ele sendo burguês, ele não concordava com muita coisa, tá? Ele foi um dos fundadores aí, da revista O Pirralho, nós vimos isso lá na Semana de Arte Moderna, e durou aí a revista até 1917, por aí. Ele se casou com Tarsila do Amaral, tá? Em 1926, mas não durou muito não, galera, porque em 1930 ele casou com outra já. Ele casou com a Patrícia Galvão, tá? E como característica, desse poeta, nós temos o quê? Polêmico, ele é polêmico. É aquele cara que, se tivesse que tirar a roupa e sair correndo pelado na rua, ele ia fazer isso. Ele era afrontoso mesmo, tá? Então, por isso, a característica de polêmico para ele. Tem também aí que ele não se prende à sintaxe tradicional, ou seja, ele cagava para sintaxe, para gramática, enfim, tava nem aí. Empregava também expressões coloquiais, que era considerado também muitas das vezes apoéticas, tá? Ele não utilizava a linguagem muito certinha, como o parnasiano, sabe? Então, ele não estava nem aí para nada. Tem também a tendência à crítica, a crítica violenta, tá? E irreverente. Ele criticava, como eu falei, ele criticava muito a burguesia, criticava, enfim, em todo mundo. Todo mundo sem imaginar ele criticava. Então, você sabe, polêmico, faz de tudo. Ele também emprega a forma livre, ou seja, que é versos brancos, heterométricos. Tem também a ruptura aí com a tradição, tá? Ele não queria nada tradicional, queria tudo novo. O nacionalismo crítico e também era muito apegado a coisas verdadeiramente brasileiras, ok? Então ele, junto com outras pessoas, criou aí um monte de manifesto, movimento, enfim. Teve o movimento aí do Pau-Brasil, tá? Que foi ele que criou. Como eu falei no vídeo do vídeo anterior, ele queria exportar a literatura, para outros países. Igual se faz com o Pau-Brasil, Fazia isso com o Pau-Brasil e queria fazer com a literatura também, tá bom? Temos também o nosso querido, Mário de Andrade. O sobrenome é igual, galera, mas eles não são parentes não, tá? Tira da cabeça que Mário de Andrade, Oswald de Andrade, eles devem ser irmãos, primo, parente. Não, não é. São só amigos. Também paulista, tá? Ele era aí um intelectual multifacetado e teve um papel aí decisivo no movimento modernista, tá?
além de literatura, ele também atuou na música, folclore, na antropologia, etnografia, psicologia. Ele foi aí, né, foi a fundo em um monte de coisa. Ele foi pianista, tá? E professor aí de música e também era compositor. Ele também, galera, utilizava aí a inovação no uso da linguagem, tá? E como características nós temos aí, né, o caráter forte do modernismo no Brasil aqui. Ele tinha aí um caráter bem forte. A exploração aí da cultura brasileira ao longo das obras dele. Tem também a exaltação do país e um nacionalismo disfarçado. Ele exaltava o país, mas era mais, vamos dizer assim, mais tímido, tá? Perto do Oswald de Andrade, ele era tímido, tá bom? Tem também uma característica calma e intimista, ok? Na poesia. Ele também cita aí pontos críticos, né? E políticos aí que instigavam até o debate, tá bom? E o uso da linguagem mais coloquial também, tá? Reparem que já vimos dois autores, né? Dois poetas, e os dois têm a mesma característica, ou seja, isso é uma característica do modernismo, tá? E ele também rebate constantemente o parnasianismo e a formalidade. Nada igual ao parnasiano. Nada de ser formal. Vamos fazer algo novo. Vamos chocar a sociedade. Beleza? Temos aí, ó, deixei 2 poemas para leitura, que é o Tristura e Ode Burguês, tá? Faz parte aí do livro dele, Pauliceia Desvairada, ok? Temos também aí agora Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, né, um poeta, nasceu lá no Recife, foi um dos responsáveis também pela consolidação aí do movimento modernista no Brasil. Lembra que o Ronald Carvalho leu um poema chamado Os Sapos no segundo dia ali do evento da Semana de Arte Moderna? Então, o poema Os Sapos era do Manuel Bandeira. Ele não participou ativamente, ele não estava de corpo presente na Semana de Arte Moderna, tá? Porque ele estava aí com a crise da tuberculose, ele não podia ir, tá? Não pôde comparecer. Mas ele escreveu esse poema, né? E quem leu lá foi o Ronald, tá? Que foi o dia aí foi o dia da treta, beleza? Se você ainda não assistiu ao vídeo sobre a Semana de Arte Moderna e Vanguardas Europeias, eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo, tá? Assistam, ok? Temos como característica aí do Manuel Bandeira, tá? Ele fazia os poemas dele, né, da forma que ele queria, como ele estava afim. Às vezes era tradicional, às vezes era com versos livres, enfim. Ele fazia do jeitinho dele. A poesia dele era uma poesia, assim, considerada de angústia, tá? Muitas vezes essa poesia era disfarçada também em ironia, tá? A angústia era disfarçada em ironia. E também a poesia dele é cheia, né, repleta de lirismo poético e de liberdade, tá? Porque também é um dos lemas aí do modernismo, a liberdade de pensamento, de expressão, tá? Ele também era adepto ao verso livre, à linguagem coloquial. Olha só como todos eles tinham a mesma característica, gente. Também tinha irreverência, da liberdade criadora. Eles defendiam isso, que a pessoa podia criar a obra que ela quisesse, o poema que ela quisesse, sem se ligar muito com a sintaxe, gramática, enfim. Eles queriam isso, ok? Tem também aí o tema da morte, que está presente aí em alguns poemas dele. Por quê? Porque ele conviveu aí com a tuberculose durante um tempão, né? Falaram que ele não tinha muita expectativa de vida, mas o cara viveu até 80 e poucos anos. Ou seja, ele ficou aí com a tuberculose um tempão, tá? Então, por isso que tem aí a presença do tema da morte nos poemas, ok? O último, tá? E não menos importante, que também é muito importante, é o Menot Delpista, tá? Ele foi aí um dos promotores da Semana de Arte Moderna também, ele também participou, beleza?
que aconteceu lá no Teatro Municipal, como vocês já sabem. Se não sabem, vai lá assistir ao vídeo. Já falei com vocês. Ele é autor de romances, contos, crônicas, novelas, ensaios, enfim, o cara fez um monte de coisa, tá? Ele foi fundador e redator e colaborador, né, de vários jornais paulistanos, tá? Como característica, nós temos aí a poesia repleta de imagens, cheia de cores e muito bem trabalhada, tá? Tem um palavreado rico e recheado de efeitos, ok? Ele deixou um livro aí, né, que ele foi antes da Semana de Arte Moderna, ele lançou esse livro, que foi o quê? O Juca Mulato. O Juca Mulato estreou aí o Menotti Del Picha na Semana de Arte Moderna. E ele, galera, esse livro é formado aí por 9 capítulos. Sendo cada um dos capítulos cada capítulo, né, é formado por vários poemas, tá? E ele trata aí, né, de Juca Mulato, que é um personagem típico do mundo rural, tá? E que é descrito aí pelo autor como alguém que vive em comunhão com a natureza, tá? Juca Mulato, ele se apaixona aí em um dos poemas, ele se apaixona pela filha da patroa, ele passa a ficar sofrendo, né, por causa desse amor, que é, vamos dizer assim, impossível, né? E ele chega aí até procurar um curandeiro para tentar curar esse amor que ele tinha pela filha da patroa, mas ele não consegue, né, galera? Quem é que vai curar o amor? Só se for um par de chifres, né? Enfim. Então, chegamos aí ao final da explicação, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Deixa aí um like no vídeo, tá? Segue a gente aí nas redes sociais. E fiquem bem e até o próximo vídeo.